Durante muito tempo, eu acreditei que o silêncio dentro de um casamento era apenas um sinal de maturidade. Que amar também significava respeitar o espaço do outro, não insistir em conversas difíceis, aprender a conviver com ausências pequenas para não criar conflitos grandes. Eu me acostumei a organizar a casa, a rotina e até meus próprios pensamentos para caber num tipo de tranquilidade que não exigia perguntas. Tudo funcionava, tudo parecia estável. E, por fora, ninguém diria que havia algo errado. Mas existe um tipo de normalidade que se constrói sobre o cansaço, sobre a repetição e sobre a decisão diária de não tocar em certos assuntos. Eu só não imaginava que essa mesma normalidade seria o cenário exato do momento em que minha vida começaria a sair do lugar. Naquela tarde, nada indicava que algo importante estava prestes a acontecer. A roupa girava na máquina, o cheiro de amaciante tomava a área de serviço e a televisão falava sozinha na sala. Era mais um dia comum, igual a tantos outros que vieram antes. Eu estava dobrando peças que conhecia de cor, reconhecendo cada mancha antiga, cada tecido gasto, cada detalhe que fazia parte da nossa intimidade silenciosa. Foi nesse intervalo banal entre uma camiseta e uma toalha que uma frase atravessou a parede e me alcançou como se tivesse sido dita diretamente dentro do meu corpo. Não foi um grito, não foi uma confissão explícita. Foi apenas uma combinação de palavras ditas no tom errado, no horário errado, com uma delicadeza que já não existia entre nós. Naquele instante, sem entender exatamente o motivo, eu senti que algo tinha sido deslocado para sempre. O mais estranho não foi a dor, foi a lucidez. Uma percepção súbita de que eu vinha ignorando sinais há muito tempo, não porque não os enxergasse, mas porque não sabia o que fazer com eles. De repente, cenas antigas começaram a se reorganizar dentro da minha memória. As chegadas cada vez mais tardias, o celular sempre fora do meu alcance, os banhos demorados, os diálogos rápidos demais, a maneira como nossas conversas haviam se transformado em listas de tarefas. Não era um choque exonado, era o encaixe. Um entendimento tardio de que o distanciamento não surge de forma abrupta, ele se constrói com paciência, com pequenas concessões, com a esperança insistente de que tudo ainda pode voltar a ser como antes. Eu ainda não sabia o que faria com aquela informação. Não sabia se teria coragem de perguntar, de confrontar, de desmontar a estrutura frágil que sustentava a minha rotina. Só sabia que, a partir daquele momento, eu não conseguiria mais fingir que não tinha ouvido. E, embora tudo ao meu redor permanecesse exatamente igual o barulho da máquina, o reflexo da janela, a luz fraca da tarde entrando pela cozinha, alguma coisa fundamental tinha mudado dentro de mim. Porque ouvir uma frase pode ser simples. O difícil é aceitar que, às vezes, uma única frase é suficiente para revelar uma história inteira que vinha sendo escrita em silêncio. Deixe seu like agora, porque isso ajuda muito esse canal a continuar trazendo histórias reais, humanas e profundas como essa. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos. E escreva aqui nos comentários de que cidade você está assistindo, porque eu leio muitos deles e é assim que essa comunidade cresce, conectando pessoas que, mesmo longe, vivem sentimentos parecidos. E se quiser, compartilhe essa história com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. Agora, respire fundo. E vamos continuar. Ouvi meu marido marcando encontro com a amante. E ele nunca mais usou aquela cueca. Eu não estava tentando ouvir. Estava na área de serviço, dobrando roupas que já não pareciam nossas há muito tempo. O cheiro do amaciante era forte demais, talvez para disfarçar o cansaço que se acumulava dentro de mim havia anos. A máquina ainda girava devagar, rangendo como se também estivesse cansada daquela rotina de sempre. O barulho da água batendo no tambor misturava-se com o som distante da televisão ligada na sala. Foi quando a voz dele atravessou a parede fina do apartamento. Quinta, no mesmo lugar.
Eu passo aí depois do trabalho. A voz de Rogério vinha baixa, calculada. Não era a mesma voz que ele usava comigo quando perguntava se tinha café passado ou se eu tinha lembrado de pagar a internet. Era mais macia, mais cuidadosa. A voz que ele não percebia que ainda sabia usar. Meu corpo congelou no exato instante em que reconheci aquele tom. Eu conhecia aquele homem, ou pelo menos achava que conhecia. Por alguns segundos, pensei que estivesse interpretando errado. Pensei que talvez fosse um colega de trabalho, o cliente. Qualquer explicação que não exigisse de mim a coragem de aceitar o óbvio. Passei a mão na calça, tentando secar o suor frio que surgiu de repente na palma dos dedos. Fiquei parada com uma cueca azul nas mãos. Velha, desbotada. A que eu mesma tinha comprado num dia qualquer de supermercado, empurrando o carrinho entre sabão em pó e papel higiênico, quando ainda existia um tipo de intimidade doméstica que não precisava de palavras bonitas. Eu sei, eu também estou com saudade. A palavra caiu como um objeto pesado no chão da minha cabeça. Saudade. Ele nunca dizia isso para mim. Continuei imóvel. Meu coração não acelerou como nos filmes. Não houve taquicardia, nem tontura. Foi diferente. Foi um esvaziamento. Um silêncio que começou dentro do peito e foi se espalhando pelos braços, pelas pernas, pelo rosto. Ela não desconfia. Não. Em casa está tudo normal. Normal. Normal era eu dormir virada para a parede. Normal era ele chegar depois das dezembro. Normal era a televisão ligada para evitar conversa. Normal era não perguntar. Aquela palavra me feriu mais do que a própria confissão. Leva aquela lingerie que você usou da última vez. O resto da frase eu não consegui ouvir. Não porque ele baixou mais a voz, mas porque um ruído estranho se formou dentro da minha cabeça, como se alguém tivesse ligado um ventilador velho, girando rápido demais. Eu não precisava de detalhes. Não precisava imaginar. Só precisava entender que eu não estava errada. Eu não estava exagerando. Eu não estava louca. A cueca azul continuava nas minhas mãos. Passei os dedos pelo tecido fino, reconhecendo um pequeno fio solto na costura lateral. Eu mesma havia prometido consertar aquilo semanas antes. Nunca consertei. Assim como tantas outras coisas que eu fui empurrando para depois, acreditando que pequenos ajustes resolveriam rachaduras que já estavam profundas demais. Foi quando eu percebi uma coisa pequena, ridícula, mas que, naquele instante, se tornou um ponto fixo no meio do caos. Era aquela cueca. Ele estava usando exatamente aquela cueca azul. Eu reconheceria aquele tecido em qualquer lugar. Ouvi o leve arrastar da cadeira na sala. Ele se levantou, caminhou até perto da porta. Baixou ainda mais a voz. A intimidade daquela conversa se infiltrava no nosso apartamento como fumaça. Depois a gente se fala, está. A ligação terminou. O silêncio que veio depois foi brutal. Fiquei ali, segurando aquela peça de roupa como se fosse uma prova material de algo que, até poucos minutos antes, eu ainda tentava negar. Senti um impulso quase infantil de ir até a sala, atravessar a parede, perguntar o óbvio, exigir explicações, quebrar aquele instante antes que ele se tornasse definitivo. Não foi, porque, de alguma forma estranha, eu já sabia. Não era um episódio, era um processo. Era um caminho que ele vinha percorrendo há muito tempo, enquanto eu insistia em acreditar que a distância entre nós era apenas cansaço, fase difícil, rotina pesada. Sem saber por quê, pensei, ele nunca mais vai usar isso. Naquele momento, ainda não fazia ideia do quanto aquela frase se tornaria verdadeira. Eu e Rogério estávamos juntos havia 19 anos. Não éramos uma história de novela. Nunca fomos. Nossa vida foi construída no concreto. Aluguel, prestação de carro, feira de domingo, dor nas costas, preocupação com conta atrasada e uma coleção de pequenas renúncias que ninguém posta em rede social. Quando nos conhecemos, eu tinha 22 anos e uma coragem que hoje quase não reconheço em mim.
trabalhava como atendente numa loja pequena do centro e sonhava com uma vida que ainda não tinha forma. Ele trabalhava como técnico numa empresa de manutenção industrial. Chegava sempre sujo de graxa, mas com um sorriso fácil, desses que parecem não dever nada ao mundo. Ele me esperava na porta da loja quase todos os dias. Eu achava aquilo um gesto enorme. Naquele tempo, Rogério falava sobre futuro como se fosse um lugar possível. Casa própria, viagens curtas, uma cozinha maior do que a que ele tinha na casa da mãe. Eu ouvia tudo como quem acredita que basta continuar andando para chegar. Aos poucos, a rotina foi apagando o brilho das promessas. Não houve um grande acontecimento. Houve dias, muitos dias iguais. Houve manhãs apressadas. Houve jantares frios. Houve conversas interrompidas porque um de nós precisava acordar cedo. Eu parei de contar coisas que aconteciam comigo porque ele sempre parecia ocupado. Ele parou de contar coisas que sentia porque eu sempre parecia cansada. A intimidade foi se transformando em logística. Já pagou a luz. Comprou o gás. Amanhã eu chego mais tarde. E, sem que eu percebesse, a pergunta "como você está?" foi desaparecendo do nosso vocabulário. O corpo dele se afastou do meu antes mesmo da nossa conversa acabar. Primeiro, pararam os abraços longos. Depois, os beijos rápidos na cozinha. Depois, até o toque automático quando um de nós passava pelo outro no corredor. Eu costumava dizer para mim mesma que era normal, que todo casamento passa por fases, que o amor muda de forma, que maturidade é aprender a conviver com o silêncio. O que eu não percebia era que não se tratava de silêncio, era ausência. Era um espaço vazio sendo cuidadosamente ignorado. Eu, que sempre fui observadora, passei a não reparar mais nos detalhes. No celular virado para baixo, nos banhos mais demorados, nas mensagens respondidas rápido demais, nos sorrisos que não tinham mais endereço. Não porque eu fosse ingênua, mas porque eu estava cansada. Cansada de sustentar sozinha o peso emocional de uma relação que já não se sustentava pelos dois. Houve noites em que eu quis puxar assunto só para ouvir a voz dele por mais alguns minutos. Perguntava sobre o trabalho, sobre algum problema técnico, sobre alguém da equipe. Ele respondia corretamente, educadamente, como quem conversa com uma colega. E eu aceitava. Aceitava porque confrontar exigia energia, e eu já gastava todas as minhas tentando manter a sensação de que ainda éramos um casal. Aos poucos, passei a medir o amor pela ausência de conflito. Enquanto estivesse tudo em paz, eu aceitava. Enquanto não houvesse gritos, eu dizia a mim mesma que estava tudo bem. O silêncio virou uma espécie de acordo. Um acordo mudo. Um pacto invisível de não tocar no que já não funcionava. Mas naquela noite, deitada na cama ao lado dele, enquanto Rogério respirava fundo e virava o rosto para o lado, eu já sabia que o silêncio tinha acabado. Não porque eu fosse gritar, mas porque alguma coisa dentro de mim tinha, finalmente, acordado. E quando algo acorda depois de tanto tempo adormecido, já não aceita mais dormir do mesmo jeito. Durante dias, eu não procurei saber nada. Continuei vivendo como se nada tivesse acontecido. Café passado, almoço requentado, camisa passada, mensagem neutra no celular. Era um tipo de teatro silencioso, encenado só para mim mesma. Eu precisava provar que ainda era capaz de manter a casa funcionando, mesmo com uma parte de mim paralisada naquele instante da lavanderia. Até que, numa sexta-feira à tarde, o telefone dele vibrou em cima da mesa da sala. Rogério tinha ido tomar banho. O nome que apareceu na tela não estava salvo, mas a foto estava. Era uma mulher de cabelo escuro, sorriso largo, maquiagem leve e um fundo que parecia ser um restaurante. Por um segundo, pensei que fosse propaganda. Por um segundo, quase toquei na tela para virar o celular. Não toquei. Fiquei olhando, como se aquele pequeno retângulo luminoso pudesse finalmente explicar tudo. Não senti raiva. Senti um tipo de curiosidade estranha, quase clínica. Quem era aquela mulher que conseguia arrancar dele exatamente aquilo que eu não via mais?
Quando ele voltou do banho, pegou o celular com naturalidade. Não comentou, não explicou, não percebeu o quanto aquele gesto simples tinha alterado definitivamente o meu dia. Na semana seguinte, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Entrei no perfil dela. Demorei alguns minutos até encontrar o nome. Cruzei curtidas antigas. Vi comentários repetidos. Reconheci o padrão que só quem convive muitos anos com a mesma pessoa consegue perceber. O nome era Helena. Ela tinha uma vida inteira exposta em pequenos recortes felizes. Viagens curtas, amigas sorrindo, taças erguidas, fotos em restaurantes. Nenhuma menção a relacionamento, nenhuma menção a ele. Era uma felicidade sem contexto e, talvez por isso, ainda mais perigosa. Passei mais tempo do que gostaria admitindo ali, não para comparar beleza, não para medir juventude, mas para tentar localizar o lugar exato onde eu já não cabia mais. Observei o jeito como ela inclinava o rosto nas fotos, o cuidado com a legenda, as palavras leves, sempre acompanhadas de algum emoji discreto. Tudo nela parecia temporário e, ao mesmo tempo, cuidadosamente construído. Em uma das fotos, vi uma mesa muito parecida com a do restaurante perto da empresa de Rogério. Meu estômago se contraiu. Não havia prova alguma, mas havia uma coincidência grande demais para ser ignorada. Fechei o aplicativo. Abri de novo. Voltei para o perfil. Era como se eu precisasse reaprender a olhar para a realidade, mesmo que ela doesse. Naquele dia, entendi que a amante nunca ocupa apenas o espaço do corpo. Ela ocupa o espaço do que falta. Ocupa a conversa que não acontece mais. Ocupa a curiosidade que se perdeu. Ocupa o olhar atento que deixou de existir dentro de casa. Pela primeira vez, me perguntei se Helena sabia da minha existência. Se, em algum momento, ele havia pronunciado o meu nome. Se eu era apenas uma sombra conveniente, uma figura abstrata chamada esposa, uma presença administrativa na vida dele. Houve um instante em que cheguei a digitar uma mensagem. Não escrevi nada. A caixa de texto ficou vazia. Eu não sabia que tipo de mulher eu seria depois daquela conversa. E, no fundo, percebi que não era com ela que eu precisava falar. Era comigo. Naquela noite, observei Rogério com uma atenção que eu não tinha há muito tempo. Reparei no modo como ele segurava o celular mais próximo do corpo, no sorriso involuntário quando uma notificação surgia, no jeito como se levantava da mesa para responder mensagens no corredor. Não para esconder, mas para preservar um espaço que já não me pertencia. Foi nesse dia que compreendi que o afastamento não acontece de uma vez. Ele se instala em pequenas escolhas, em desvios mínimos, em detalhes que, quando finalmente se tornam visíveis, já construíram uma outra história. E eu estava, pela primeira vez, vendo essa história pelo lado de fora. Eu não joguei fora a cueca azul. Também não lavei. Dobrei com cuidado e guardei no fundo da gaveta. Não era vingança. Era um marco, um lembrete silencioso de que, pela primeira vez, eu tinha visto algo sem tentar transformar em desculpa. Toda vez que eu abria a gaveta, meus olhos iam direto para aquele pequeno retângulo de tecido. Não porque eu quisesse sofrer, mas porque eu precisava confirmar para mim mesma que aquilo tinha acontecido de verdade. Ele continuou saindo. Continuou dizendo que precisava resolver coisas. Continuou chegando mais leve, mais animado, mais disponível para o mundo e menos para mim. Passei a observar pequenos detalhes que antes escapavam. A forma como ele escolhia a roupa com mais cuidado. O perfume usado em excesso. O tempo maior diante do espelho. Era como se, de repente, eu tivesse aprendido uma nova língua. A língua dos sinais que nunca são ditos. Até que, um dia, reparei. Ele abriu a gaveta. Procurou. Remexeu. Fechou. No dia seguinte, repetiu o gesto. Na terceira vez, perguntou casualmente: "Você viu uma cueca azul minha?" Olhei para ele. Por um instante, pensei em dizer a verdade. Não a verdade completa, mas aquela verdade mínima, suficiente para deslocar o mundo alguns centímetros. Não,
Foi a primeira mentira que eu contei em 19 anos. E não veio acompanhada de culpa. Veio acompanhada de uma sensação estranha de preservação. Como se, ao esconder aquela peça de roupa, eu estivesse protegendo algo muito maior. A mim. Ele não insistiu, mas naquela noite, demorou mais do que o habitual dentro do quarto. Ouvi a gaveta sendo aberta de novo. Ouvi o som abafado de roupas sendo mexidas. Era uma busca pequena, quase ridícula, mas, para mim, carregava um peso enorme. Porque não era a cueca que ele procurava, era a normalidade. Era o conforto de não perceber que alguma coisa essencial já tinha mudado entre nós. Ele não comentou mais. Nunca transformou aquela ausência em assunto, como fazia com quase tudo que ameaçava atravessar a superfície do nosso cotidiano. Mas nunca mais usou aquela cueca. E eu soube, com uma clareza silenciosa, que certos objetos guardam histórias que as pessoas preferem não encarar. Na quinta-feira seguinte, eu saí mais cedo do trabalho. Não avisei, não planejei. Apenas segui um impulso que não reconhecia em mim. O restaurante ficava a 3 quadras da empresa dele. Eu soube que era ali quando vi o carro. O mesmo adesivo no vidro. A mesma vaga de sempre. Entrei. E vi. Eles não estavam se tocando. Estavam apenas sentados um de frente para o outro, rindo. Rogério inclinava o corpo na direção dela, como fazia comigo quando queria mostrar interesse. Helena falava com as mãos. O tempo parecia ter parado exatamente naquele ponto. Não houve escândalo. Não houve confronto. Eu apenas fiquei alguns segundos parada. E fui embora. A cena não precisava de mais nada. Naquela noite, eu não dormi. Não chorei como imaginei que choraria. Chorei de um jeito silencioso, quase envergonhado. Era um choro que vinha mais do luto do que da raiva. Eu não estava perdendo apenas um homem. Estava perdendo a história que eu tinha contado para mim mesma durante quase 20 anos. A versão de nós dois que resistia dentro da minha cabeça era mais organizada, mais justa, mais digna do que a realidade que eu agora precisava aceitar. Na madrugada, levantei algumas vezes para beber água, para ir ao banheiro, para olhar pela janela da sala. A cidade continuava funcionando normalmente. Ônibus passando, um vizinho chegando atrasado, um cachorro latindo no prédio ao lado. Era desconcertante perceber que o mundo não tinha nenhuma obrigação de parar junto comigo. No dia seguinte, fui trabalhar com um cansaço diferente. Um cansaço lúcido. Não era apenas físico. Era como se meu corpo estivesse tentando se adaptar a uma nova verdade. Uma verdade sem anestesia. Passei a manhã inteira executando tarefas automáticas, mas, por dentro, eu repetia a mesma pergunta. Em que momento exatamente eu comecei a aceitar menos do que merecia? E foi nesse dia que algo inesperado aconteceu. Uma colega, Vera, sentou ao meu lado no intervalo e, sem saber de nada, disse: "Você anda com um olhar diferente. Parece mais presente." Presente. A palavra ficou vibrando dentro de mim. Talvez fosse isso. Eu finalmente estava presente na minha própria vida. Contei para ela, de forma vaga, que estava passando por um momento difícil. Nada de detalhes, nada de nomes. Apenas a constatação de que algumas coisas estavam chegando ao fim. Vera segurou minha mão por alguns segundos. Não fez perguntas. Não tentou aconselhar. Apenas disse: "Às vezes, a dor muda de lugar para abrir espaço." Guardei aquela frase comigo, porque percebi, pela primeira vez, que a dor já não estava mais concentrada em Rogério. Ela começava a se deslocar. Começava a tocar em mim, na mulher que eu tinha me tornado, na mulher que eu ainda podia ser. Esperei até o domingo. A casa estava estranhamente organizada. Eu tinha arrumado sem perceber. Como se colocar os objetos no lugar fosse uma forma infantil de tentar organizar também o que eu iria dizer. Ele estava no sofá, mexendo no celular. Sentei na outra ponta. Meu coração não disparou. O que senti foi um cansaço calmo, pesado e definitivo. "Rogério, eu sei." Ele levantou o olhar. Não fingiu surpresa. Não negou. Apenas ficou quieto. "Eu ouvi você ao telefone."
O silêncio entre nós foi longo, tão longo que deu tempo de eu observar as marcas do uso no braço do sofá, a poeira fina sobre o o barulho distante de um programa qualquer vindo do apartamento de cima. Não era para você ter ouvido. A frase foi tão pequena, tão pobre, que quase me fez rir. Mas eu ouvi. Ele suspirou, passou a mão no rosto, apoiou os cotovelos nos joelhos. Parecia cansado, mas não do jeito que eu estive por anos. Cansado de sustentar uma escolha que já tinha feito. Disse que não planejou, disse que aconteceu, disse que estava confuso, disse que não queria me machucar, disse que ainda se importava comigo, não disse que me amava. Enquanto ele falava, eu percebi algo com uma clareza quase cruel. Ele organizava a própria narrativa para continuar sendo um homem decente dentro da própria cabeça. Eu ouvi tudo com uma calma que me assustava. Não interrompi, não discuti detalhes, não pedi explicações que já não mudariam nada. Quando ele terminou, fiquei alguns segundos em silêncio. Eu precisava escolher com cuidado cada palavra, não para poupá-lo, mas para não me trair mais uma vez. Eu não quero disputar você com ninguém. Ele abaixou a cabeça. Eu também não quero mais disputar comigo mesma. Ele levantou os olhos. Pela primeira vez naquela conversa, parecia realmente atento. Como assim? Respirei fundo. Passei tempo demais tentando entender o que eu podia fazer para você ficar. Minha voz não falhou. E quase não percebi o quanto eu estava deixando de ficar comigo. Ele abriu a boca para responder. Fechou. Tentou outra vez. Eu não sei o que eu quero agora. Assenti devagar. Eu sei o que eu quero. A frase soou simples, mas levou quase 20 anos para existir. Eu quero voltar a me reconhecer quando me olho no espelho. Eu quero parar de fingir que está tudo bem só para não bagunçar a rotina. Eu quero uma vida em que eu não precise diminuir a minha dor para caber no seu cansaço. Ele ficou em silêncio. Não tentou negociar. Não prometeu mudanças. Talvez porque soubesse que algumas conversas não abrem caminhos. Elas encerram. Quando me levantei do sofá, senti um leve tremor nas pernas. Não era medo, era a consciência exata de que eu acabava de atravessar um limite que eu mesma havia construído. Foi a primeira vez que usei minha voz para me proteger. Rogério saiu de casa 3 semanas depois. Não foi dramático. Não houve mala batendo na porta. Não houve grito atravessando o corredor. Foi um deslocamento lento, quase respeitoso, como tudo que acontece quando o amor já não é mais capaz de sustentar nem o conflito. Levou roupas, levou livros, levou alguns objetos que eu nem sabia que ainda tinham importância para ele, mas deixou para trás algo que ele nunca percebeu que existia: a versão de mim que aceitava tudo para não perder nada. Nos dias seguintes, caminhei pelo apartamento como se estivesse visitando um lugar antigo. A caneca que ele sempre usava, a cadeira preferida na mesa, o espaço vazio no armário. Nada daquilo me feria diretamente. O que doía era perceber o quanto eu tinha aprendido a conviver com a minha própria ausência. A cueca azul continuou na gaveta por um tempo, não por apego, mas porque eu precisava que o encerramento também fosse um gesto consciente. Até que, num sábado qualquer, sem data marcada e sem ritual, eu a peguei. Segurei o tecido entre os dedos. Pensei em tudo o que eu não disse, e tudo o que eu engoli, em todas as vezes que me adaptei para não causar desconforto. Não senti raiva, não senti dor. Senti uma espécie de neutralidade nova, como se aquela história, finalmente, não estivesse mais grudada na minha pele. Joguei fora. Depois, lavei as mãos. E foi nesse gesto simples que percebi que algo realmente tinha mudado. Eu não estava tentando apagar o passado. Eu estava abrindo espaço. Naquele mesmo dia, abri a janela da sala. O apartamento pareceu maior, mais claro, mais silencioso. Mas, pela primeira vez em muitos anos, o silêncio não me assustava. Ele não soava mais como abandono. Soava como possibilidade. Comecei a fazer pequenas coisas que eu sempre adiava. Mudar a disposição dos móveis. Trocar a cor da cortina. Caminhar sozinha no fim da tarde. Voltar a ouvir músicas que eu gostava antes de aprender a dividir até o gosto.
Não era liberdade grandiosa, era autonomia miúda, mas real. Percebi que recomeçar não acontece quando a dor termina. Acontece quando ela deixa de comandar todas as decisões. Ele não usou mais aquela cueca, mas eu também não usei mais aquela vida. Não voltei a ser quem eu era antes, porque aquela mulher também já não existia. Eu me tornei outra, uma versão mais atenta aos próprios limites, mais honesta com os próprios vazios, mais cuidadosa com aquilo que aceita em nome do amor. E isso, no fim, foi o que realmente mudou tudo. 3 meses depois, 3 meses não parecem muito tempo quando se fala em uma vida inteira ao lado de alguém, mas, para mim, foram suficientes para perceber que a reconstrução não acontece em grandes acontecimentos. Ela acontece no detalhe, no jeito como o corpo reaprende a ocupar os próprios espaços. Aprendi a acordar sem antecipar o barulho da chave na porta. No começo, eu ainda despertava antes do despertador, com a sensação de que havia esquecido alguma coisa importante. Depois entendi, eu tinha passado quase 20 anos acordando para cuidar do dia de outra pessoa, antes mesmo de começar o meu. Voltei a andar pelo bairro sem objetivo. Entro em lojas pequenas. Sento em bancos de praça. Levo tempo escolhendo frutas no mercado. Coisas mínimas, quase bobas, mas que me devolvem uma sensação que eu não sabia mais nomear. Escolha. Rogério não tentou voltar. Mandou uma mensagem curta para saber se eu estava bem. Respondi que sim, não por educação, por honestidade. Eu estava, de verdade, melhor do que imaginei que conseguiria estar tão cedo. Descobri que a dor, quando deixa de ser alimentada todos os dias, também aprende a se acomodar em outro lugar. Ela não some, mas fica menor, mais silenciosa, menos dominante. Deixa espaço para outras perguntas que não giram mais em torno do abandono, e sim da possibilidade. Passei a prestar atenção no meu próprio cansaço, no meu próprio desejo, no meu próprio limite. Não para me proteger do mundo, mas para não me perder de mim de novo. Em uma tarde qualquer, encontrei uma foto antiga nossa, esquecida dentro de um livro. Nós dois sorrindo, jovens demais, otimistas demais, acreditando que amor bastava para atravessar qualquer coisa. Olhei para aquela mulher da foto com uma ternura que não senti por muito tempo. Ela não foi ingênua. Ela foi corajosa. Fez o melhor que pôde com as ferramentas emocionais que tinha naquele momento da vida. E isso também é uma forma de dignidade. Dobrei a foto. Não joguei fora. Guardei dentro da mesma gaveta onde, um dia, existiu uma cueca azul dobrada como prova silenciosa de uma dor que eu não sabia nomear. Hoje, naquela gaveta, só existem meias. E isso me pareceu um sinal suficiente de que algumas histórias realmente acabam, não para apagar o que houve, mas para permitir que outras coisas ocupem o espaço. Ainda não sei exatamente o que quero para o futuro. Não tracei planos grandiosos. Não fiz promessas de felicidade. Aprendi, com tudo isso, a desconfiar um pouco das certezas muito sólidas. Mas sei de uma coisa com uma tranquilidade que nunca tive antes. Eu não vou mais negociar a minha presença na minha própria vida. E, pela primeira vez, isso me parece mais do que recomeço. Me parece direção. Deixe seu like agora, porque isso ajuda muito esse canal a continuar trazendo histórias reais, humanas e profundas como essa. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos. E escreva aqui nos comentários de que cidade você está assistindo, porque eu leio muitos deles e é assim que essa comunidade cresce, conectando pessoas que, mesmo longe, vivem sentimentos parecidos. E se quiser, compartilhe essa história com alguém que talvez precise ouvir isso hoje.